Pronto, a gravação vai iniciar. Isso. Boa noite a todos. Vamos começar mais um evento. É com grande prazer que nós aqui no PMI-DF recebemos vocês. É o 7º webinar de 2022, um circuito que a gente pensou com muito carinho para o ano, onde a gente ainda estava assim, muito preocupado com a possibilidade de termos que manter o isolamento e conseguirmos estar junto da nossa comunidade, trazendo informação, compartilhando conhecimento, trazendo profissionais de renome para compartilhar com a gente suas experiências, propiciando discussões, né? Então, nós aqui no PMI temos muito orgulho de falar que o Circuito Webinar foi pensado como uma ferramenta de aproximação da nossa comunidade. Vocês são os grandes influenciadores e responsáveis por grande parte dos conteúdos aqui trafegados, pois acatamos a sugestão de vocês. Então, mais uma vez, agradeço todos vocês que estão sempre aqui conosco, compartilhando, se envolvendo. Estamos quase começando o segundo semestre do ano, então, assim, temos bastante coisa vindo por aí. Mantenha o PMI-DF como parceiro de vocês, compartilhando o nosso calendário, acompanhando as nossas redes sociais com os próximos projetos e também participando, sugerindo novos temas, novos eventos, né? É um grande prazer receber vocês aqui. Para quem não me conhece ainda, apesar de estar sempre aqui com vocês, sou Cristina Duarte, vice-presidente aqui no capítulo DF. E, assim, ano passado tivemos a grande satisfação de ser alçado a capítulo do ano, mundialmente, né, falando, numa categoria até 300 membros. Esse ano estamos, de novo, desafiados a competir como capítulo do ano, tivemos nossa indicação chancelada, então, assim, é muito prazeroso para a gente saber que a gente está atingindo, né, um público diferenciado e que as nossas ações estão surtindo efeito. Hoje estamos aqui recebendo o Paulo. Paulo, agradeço demais sua participação, sua boa vontade com a gente, com o nosso capítulo, de vir aqui compartilhar. Agradeço Carmen, nossa diretora de filiação e voluntariado, que está aqui com a gente e que vai moderar sua participação. Agradeço também Dulce, nossa diretora adjunta de comunicação e voluntariado. Sabem vocês que nós todos aqui somos voluntários, né? O PMI é uma instituição totalmente organizada e movimentada por voluntariado. Então, a gente faz isso de coração para vocês e a gente recebe com muito carinho tudo de vocês, né? Então, Paulo, mais uma vez, obrigada. Carmen, passo a palavra, é com você. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação de vocês, né? E os que a gente ainda não teve oportunidade de conhecer. A Carmen deu uma falha aí na internet, pessoal. Sempre falha naquela hora Falar mais um pouco importante. desse tema, né? E a Frida Dulce, pela organização deles, pela organização delas e essa abertura, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Paulo aqui, mas o que eu falar é muito pouco, tá, gente? Aí, principalmente a pessoa que ele é, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar com ele, sabe como ele tem prazer em compartilhar os conhecimentos dele, em trazer um Kanban safe, SAP Active, além do processo de PMBOK,
Atua como Agile Coach em nível de trilha, disseminando conhecimento sobre boas práticas relacionadas ao desenvolvimento ágil de software, responsável por ajudar as empresas nas construções de times de alta performance através do aculturamento, mentoria, facilitação e coaching de práticas e mindset ágeis, né? Além de tudo isso, uma pessoa que todo mundo teve a oportunidade de trabalhar e de conhecer ele, se encanta, né? Alguns colegas estão aqui, então podem compartilhar da minha opinião aqui. Paulo, obrigada, bem-vindo. Sei que você vai dizer aí os acordos aí, né? E aí a gente vai aqui ajudando na mediação, tá? E pode ir falando aí, gente, pode colocando no chat, que eu vou estar aqui tentando apoiar vocês, tá bom? Uma boa noite. Boa noite, Carmen, Cristina, Dulce, mais convidados aí. Eu estou vendo aí muitos nomes aí conhecidos, né? Como a Carmen disse, né? Amigos aí de empresa, de estudo. E fico muito feliz, pessoal, de participar aqui no PMI-DF. Eu sou um grande incentivador também, fã aí do PMI, né? Uma instituição bem tradicional, que ajuda bastante pessoas aí com esse trabalho voluntário fantástico, tá? Então, mais uma forma aí de compartilhar conhecimento, né? Fiquei feliz demais com esse convite e vim aqui para a gente bater um papo hoje. Nossa proposta hoje não é dar aula, não é ensinar ali, né, de fato, alguma técnica, alguma ferramenta, mas é ter um papo bem aberto, né? Pedir aí para quem tiver pergunta, pode mandar no chat, a Carmen vai com a Cristina aí facilitando, me passando e para a gente não deixar perguntas só para o final, né? Vamos ser bem interativo aí. E abordar um pouquinho aí, pessoal, para a gente ter esse papo, né? O que é e quando aplicar agilidade, né? Então, assim, até começando a Cristina falando, né, que, poxa, a gente não sabia que a pandemia veio aí, se a gente ia conseguir ter encontros, né? Então, assim, mais uma prova, né, que o PMI e EDF conseguiu se adaptar com a realidade, né? Então, assim, conseguiu ser ágil, dar uma resposta também, né? Já trazendo um pouquinho aí desse webinar, que é um formato bem legal, que a gente consegue abranger quase que o Brasil inteiro, né? Sim, pessoas também de outros lugares do mundo, óbvio, né? Então, esse é o nosso papo de hoje, pessoal. Fiquem à vontade. Vamos aí começar. Um pouquinho aí, a Carmen falou um pouquinho, me apresentou aí, só resumindo aqui, pessoal. Sou formado em análise de sistemas, tenho pós em gerência de projetos e também sou formado em engenharia de produção. Então, tenho algumas certificações aí de mercado, assim como PMP, algumas certificações aí de agilidade, e o mais importante aqui é a parte de baixo, né? A família, minha esposa, meu filho Rafael. O Rafael está até um pouquinho mais velho já, aqui a foto mais antiga, tem que atualizar. E aqui um pouquinho aí do nosso time do coração, pessoal. Acho que a maioria aí, não sei se vai concordar, mas esse aí é o time do coração. Um pouquinho aí dos nossos acordos ou políticas explícitas, já puxando um pouquinho aqui de agilidade, né, que é muito ali das políticas aí do Kanban, os acordos de time que a gente precisa construir junto, né, quando a gente trabalha aí em times, né, de alta performance, em times ágeis. Tem pergunta, pessoal? Só mandar no chat que as meninas aí organizam aí e abrem para a pergunta. Ambiente aqui descontraído. Estamos em Vegas também, então a ideia é que a gente tenha um ambiente seguro, que a gente possa fazer perguntas, que não existe pergunta boba, toda pergunta é bem válida. Câmeras aí, quem quiser ligar, sempre que possível, pode ficar à vontade. Tolerância ao home office, se meu filho chegar chorando aqui, né, ou der um grito ali embaixo, então vamos ter tolerância também. Time box aqui previsto até 20 horas, depois mais meia hora aí para algumas perguntas, para um bate-papo. E o que mais surgir durante a apresentação, a gente pode elencar aí como acordo, né? O que falaremos hoje, pessoal? O que é agilidade? E vai vir muito questionamento, tá? Todo projeto, né, toda iniciativa aí pode ser ágil. Quando aplicar agilidade, né? Quando não aplicar. Combinação de práticas, né? E aí vamos falar práticas aí como metodologias, frameworks, né? Qualquer coisa que a gente veja aí no mercado, como que a gente combina isso e tira o melhor, extrai o melhor, né, dentro do nosso contexto. Só antes de começar, tem uma nuvem de palavras aí que eu queria fazer com vocês. E qual que é a ideia, né? Tanto aqui no QR Code ou digitando a URL aqui, colocando o código, eu queria que vocês colocassem as duas primeiras palavras que vêm à sua mente
sobre a pergunta, o que é agilidade? E aí vamos montar uma nuvem de palavras, que essa nuvem de palavras vai ser base também para a nossa discussão, né, durante a apresentação. Deixa eu colocar na tela aqui e já começo a apresentar. Todo mundo conseguiu? Deixa eu dar mais um tempinho aqui no slide. Apresentação boa. Quem não conseguiu, é só passar o celular aqui com a câmera no QR Code, que ele já vai direcionar para o link. Paulo, o pessoal está pedindo se consegue colocar no chat o link aí, direto em vez do QR Code. Consigo. Deixa eu colocar aqui. Eu já vou colocando aqui, peraí. Basicamente, se digitar aqui, ó, www. Eu estou digitando aqui, pessoal. Tá aí no chat. Então, basicamente, entrou nesse link aí e colocar esse código que está abaixo. Vamos lá olhar como que está. O pessoal já começou a preencher. Dá mais um tempinho. Quem não conseguiu, pode digitar aí, copiar o link que está aí no chat, pessoal. Tá, mais um minutinho. Mas tem palavras boas aí para a gente abordar durante a apresentação. Pessoal, muito legal. Quem estiver terminando aí pode terminar. Mas já vamos começar apontando, acho que a principal, né? E muito legal, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas no centro, né? Então, se a gente está olhando a nuvem de palavras, pessoa está no centro de tudo aqui, né? E é o que nós pregamos aí, né? Com agilidade também, dentro das organizações, é que antes da gente falar aí de processos, práticas, ferramentas, frameworks, que a gente fale de pessoas, né? E pessoas devem estar no centro de tudo, tanto o cliente no centro, né, do que a gente quer construir, como as pessoas que estão ali trabalhando, fazendo essas entregas, que elas sejam vistas ali como o centro, né, como o pilar para tudo que a gente está construindo. Então, muito legal. E tem alguns outros pontos aqui que vamos, feedback, melhoria, inovação, eficiência, adaptabilidade, umas palavras legais, desburocratização. E aí a gente olha também rapidez aqui, valor, velocidade. Então a ideia é que durante a apresentação a gente relembre alguma dessas palavras. Pessoal, muito legal. Depois eu vou dar um print aqui para vocês e compartilho, tá? Então voltamos aí para a apresentação, galera. Muito legal. E vem a pergunta básica aí que eu acho que a gente sempre faz, né? Todo projeto/iniciativa pode ser ágil? Quando eu estava estudando ali, né, assim, um tempo ali para a certificação do PMP, eu sempre vinha ali a relação, né, de um projeto ali mais waterfall, mais preditivo, né, para um modelo um pouco mais ágil, né, como que a gente conseguia ter esse tipo de viés, né. Acho que muita gente precisa olhar ali se todo projeto realmente a gente pode atacar ele com agilidade ou precisa ser mais preditivo. E vem muita ideia, né, de tentar ser ágil. Ou seja, né, eu preciso ser interativo, né, e ter as iterações, as entregas parciais, mas eu preciso também entregar de forma incremental, né, já começar a gerar alguma entrega de valor, né, de forma interativa e incremental. Quando eu consigo unir os dois, de certa forma eu estou sendo ágil. Eu consigo, pelo menos, diminuir o ciclo dessa entrega, né, ter um feedback um pouco mais adiantado do meu cliente,
do que eu entregar no final a obra toda e meu cliente falar, não era isso que eu queria. Então, dependendo do contexto, a gente vai olhar também a parte de contexto, quando aplica, mas dependendo do contexto que nós estivermos inseridos, né, da iniciativa que a gente estiver trabalhando, a gente pode olhar como trabalhar, se a gente quer ser ali mais preditivo, interativo, ou se a gente quer ser um pouco mais ágil, antecipar as entregas no modelo interativo incremental. E aí, que nunca acontece, né? Acho que só no leste europeu, né? O cliente mudar de ideia, né? Isso é uma coisa que não acontece jamais, né? Só que dependendo da forma como estivermos trabalhando, pessoal, as mudanças não são bem-vindas. Se eu estou construindo algo, um produto, vamos dar exemplo aí, um software, né? Se eu ficar ali fazendo toda a parte de documentação, toda a parte descritiva ali de funcional, técnica, começar a pensar modelos, né? Vou aqui usar padrão ML, né? Toda aquela robustez, e eu vou entregar daqui 1 ano ou 2, talvez não faça mais sentido essa entrega. E talvez as mudanças também não sejam bem-vindas, né? Tem sempre aquela máxima, né? A cada dólar investido aqui, que eu tenho uma mudança no começo aqui, principalmente quando eu estou mais waterfall, né? Lá no final, aumenta 100 vezes, né, esse dólar para fazer uma mudança quando eu estou lá na fase final, né? Então, por isso, a ideia é, dependendo do contexto, trabalhar de forma interativa e incremental, conseguir fazer ali um racional de MVP, conseguir fazer entregas antecipadas, validar com o cliente, né? E a gente já conseguir adaptar aí com o que realmente o mercado ou o cliente precisa, né, de fato. Aqui uma provocação, pessoal. Eu acho também que ninguém nunca escutou algo desse tipo, né, em empresa nenhuma, né? Ó, eu estou com um projeto, eu estou aqui com... Preciso entregar algo aí em 4 meses, já passou 2 meses, já se passaram quase a metade aí do prazo, do cronograma, eu não entreguei nem a metade, falta muito para entregar, né? E aí vem sempre aquela pessoa que fala, né? Poxa, dobra o tamanho da equipe, né? Que aí você consegue entregar aí em 2 meses o que vocês entregariam em 4 meses, né? E a provocação aqui da criança, pessoal, tem coisas que não adianta, né? Eu ir lá e dobrar o tamanho da equipe, né? Tem a curva de aprendizado, formação de equipe, team build, aí vem toda aquela parte lá de tudo que manda de modelo ali de formação de times, né? De equipe, até ela atingir um nível de performance, né? E conseguir ali, de fato, fazer essas entregas, às vezes já passou esse tempo, né? E vem muito, acho que quando alguém perguntar isso para vocês, né? Ah, só dobrar aí o tamanho da equipe, que eu consigo dobrar, assim, ir pela metade o tempo de entrega, vem muito aquela frase, né? Eu consigo ali, né? Uma mulher demora 9 meses ali, uma gestação ali, né? Em via de regra, né? Acho que algumas exceções também. Mas adianta eu colocar mais 8 mulheres ali para gerar uma criança em 1 mês? Ela não vai gerar em 1 mês. Então tem coisas que não adianta, né? Você ali encher de pessoas e querer ter o resultado. Paulo, a gente já tem uma pergunta aqui. Posso fazer? Eu caí bem na hora que você falou o acordo. Aí eu... Boa, tranquilo. Quando a mudança faz sentido e são bem-vindas, né? Vamos lá, né? Se a gente está no modelo aí, independente se é tradicional, waterfall ou não, mudanças, eu acho que ela deve ser sempre bem-vinda, né? Desde que faça sentido, que entregue valor para o negócio, que não adianta também eu ficar preso 100% àquele plano e no final entregar algo que ninguém vai usar. Ou entregar um projeto mesmo que seja de engenharia, que às vezes mudou o contexto, cara, eu estou entregando, mas não é o que eu esperava. A mudança é bem-vinda, tá? A forma como a gente vai trabalhar é que a gente pode flexibilizar essas mudanças ali melhor ou não, né? Se num ambiente que a gente consegue entregar um MVP, fazer entregas menores, né, e validar, ter ciclos de feedback mais curto com o cliente, ou seja, né, no modelo de software, por exemplo, Waterfall, faço uma entrega depois de 1 ano, uma mudança ali talvez não seja bem-vinda. Óbvio que ela possa fazer muito sentido, tá, Valéria? Mas talvez o custo para fazer aquela mudança vai ser muito alto, tanto ali para quem está desenvolvendo, para o projeto, ou para o cliente, né? Se eu consigo fazer entregas incrementais, talvez essa mudança ali seja muito bem-vinda, né? Eu consigo ali testar quase que em produção, ou pelo menos ali num ambiente mais controlado, e o cliente já pode ter um insight de pedir uma mudança antes que eu desenvolva todo o produto, né? Validar uma hipótese com o cliente, né? Um exemplo que eu gosto de falar muito é a questão do Easy Tax, né? Eu não sei se vocês conhecem o caso do Easy Tax.
O EasyTax, pessoal, foi muito nesse viés, né, de ter um MVP que um custo fosse baixíssimo e eu conseguisse validar, e eles conseguissem lá validar essa hipótese com o cliente, né? Será que os clientes gostariam de fazer o pedido ali de um táxi, né, por um aplicativo, pela web? Como que eu vou validar isso? Eu vou construir durante um ano um baita aplicativo com monitoramento, com GPS, cadastrar todos os taxistas, né? E ter um custo imenso, ou eu poderia tentar minimizar esse custo e validar minha hipótese e ali gastar o menos possível se não fizesse sentido. O que eles fizeram na época? Tem um case deles, eu acho que qualquer um consegue encontrar aí no Google, mas a ideia deles foram, poxa, eu vou lançar aqui uma página básica na internet, que qualquer um possa acessar e divulgar, fizeram uma divulgação ali em alguns grupos, né? Qualquer um possa acessar, fazer o pedido, jogou o endereço, colocou ali um telefone, uma localização e eles mesmos estavam, né, os proprietários ali do produto, eles estavam recebendo esses e-mails, chegava por e-mail para eles esse formulário, era um formulário mesmo, né, uma pagininha básica, e estavam conectando, ligando para os taxistas, fazendo os pedidos, passando o endereço ali, garantindo que o taxista chegou lá e pegou a pessoa. Ou seja, eles mediram ali o quão aderente estava sendo esse produto, se ia ter cliente que gostaria de usar. A partir do momento que eles validaram essa hipótese, essa ideia, aí eles avançaram ali com o produto, fazendo ali sempre evoluções em cima desse produto, né? Depois foram vendidos lá com um valor muito, muito alto. Valéria, espero ter respondido, mas a gente vai ainda falar mais sobre isso, tá? A questão de mudanças. Avançando, pessoal. Essa imagem é bem bacana, né? Se a gente está falando aqui do PMBOK, PMI, né? A gente precisa lembrar que projeto ele não precisa ser de software, né? Eu posso ter um projeto aqui de uma ponte, um projeto hidráulico, elétrico, vários tipos de projetos, né? Mecânico, de software também, né? E não necessariamente eu consigo fazer entrega incremental para o cliente usando um pedacinho da ponte e validar a hipótese no final, né? Mas eu posso trabalhar ali com mindset ágil, ter práticas ágeis, por exemplo, né? Eu estou elaborando um projeto executivo para a construção dessa ponte. Eu preciso chegar com a entrega do projeto executivo lá no final, só validar com o cliente no final, demorar esses 3 meses para um projeto muito complexo para ter esse entregável que é o projeto executivo? Não, eu posso ter ali interações, eu posso ter uma daily, eu posso fazer um planejamento do que a gente quer entregar em 15 dias, que seja simular algumas sprints, eu posso ter essa validação do projeto ali com os stakeholders também, não preciso validar no final, eu posso trazer um pouco de agilidade para esse contexto, mas eu não consigo ser interativo e incremental aqui, né, com o produto final. Então, tem contextos que a gente precisa ser um pouco mais waterfall, pessoal. E bacana, acho que nosso amigo Gino aí, expert, né, da treinamento aí do Kinev, né, esse framework, que é muito legal, não vou entrar aqui até porque falar de Kinev aí seria uma outra agenda, né, acho que pode ser um outro papo aí do Gino ou comigo também, mas é bacana olhar ali para esse framework e ele vai nos ajudar a mostrar se eu tenho ali um problema, né, uma iniciativa, algo que eu queira responder, fazer, em qual domínio estaria enquadrado isso, né? Então, quando eu falei da ponte ali no projeto de engenharia, onde que ele se enquadra? Um software, onde que ele se enquadra? Então, a ideia, pessoal, é que a gente tenta olhar para esses 5 domínios e tem esse nosso problema que a gente quer resolver, tentar primeiro olhar onde ele se enquadra, né? Qual que é a ideia aqui? Do lado direito, a gente tem aqui o que é conhecido, né? A gente tem aqui o domínio do conhecido, o domínio do passado, que a gente tem uma forte ligação com o passado, algo que é um pouco mais previsível. Do lado esquerdo, a gente tem aqui o domínio que a gente fala que ele não tem relação com o passado, eu não consigo usar ali grandes práticas, aprendizados do passado, é algo que é inédito, algo que é imprevisível. Então, aqui os exemplos, né? E o desordenado, acho que ele está ali permeando mais de um domínio e a gente precisa tangibilizar, trazer ele para um dos domínios para conseguir trabalhar. Então, um exemplo aqui, né? Poxa, um exemplo de uma bicicleta, né? Vou construir e montar uma bicicleta. Eu fiz um pedido pela internet, vai chegar a minha bicicleta, eu vou ter ali um manual, passo a passo, número 1, número 2, número 3, no final eu vou ter minha bicicleta montada sem maiores problemas, né? Ou seja, eu tenho um problema que ele é conhecido, eu tenho uma boa prática, quem está no mundo aí, né, corporativo também, é o tal do POP, né, procedimento operacional padrão,
está mapeadinho, eu só vou identificar, vou categorizar e vou responder. Então, é fácil, é simples, né? Quando eu venho para o complicado, estou pensando aqui em montar um 747, né? Um avião. E já não é tão simples, né? Mas projetos de engenharia também talvez se enquadre melhor aqui, né? Se eu tenho ali cálculos, né? Eu tenho boas práticas, eu tenho ali toda a teoria ali da engenharia, opa, eu consigo planejar aqui, fazer um cálculo estrutural, eu consigo pensar, né, um pouco ali do que eu preciso e consigo ter possibilidades e opções para decidir, para responder. Talvez eu tenha mais de uma opção, mas eu consigo chegar num resultado bem parecido. Quando eu olho para esse lado aqui, exemplo, o sapo, né? Poxa, é imprevisível, né? Como que eu vou mapear um sapo ali, para que lado que ele vai e tal. Eu tenho muitas possibilidades. E a relação aqui com o passado, ela é mais quase que inexistente, tá? Então, eu preciso muito ali olhar aquele contexto, entender se aquilo que eu estou construindo, por exemplo, um software, se já foi construído antes, provavelmente é algo inédito, né? Por mais que o software CRM seja CRM, mas para cada contexto é uma realidade diferente. Não tem garantia também que aquilo que eu fiz exatamente daquela forma, se eu fizer agora, vai dar certo. Então, é algo que eu vou experimentando, pessoal. Eu vou olhando aqui, olhando relação aqui de causa e efeito, entendendo e aprendendo conforme eu vou entregando, né? Evoluindo. E tem a parte aqui do caótico, né? E o caótico, acho que a gente nem pensa muito, né? A gente precisa agir para depois sentir, responder e tentar tirar aquilo do caos, né? Exemplo, aí a casa pegando fogo. Exemplo, a pandemia acabou de acontecer lá em 2020, né? Poxa, como que a gente consegue trabalhar se as pessoas agora estão em casa, né? A gente saiu daquele caos e voltou para um ambiente aqui talvez um pouco complexo ou complicado, né? A ideia é que a gente consiga entender onde estamos, né? Entender a realidade para falar, poxa, eu consigo aplicar um pouco mais de agilidade, trabalhar de forma mais empírica ou não. E aí eu vou falar um pouco do empirismo aqui também, pessoal. Então, a pergunta, né? Aqui eu já dei um pouquinho de spoiler, né? Se eu estou trabalhando com um projeto de engenharia, talvez se enquadre mais aqui no complicado. Um projeto de software, talvez ele esteja mais aqui no complexo, pessoal. E aí vem a questão do empirismo, né? O que é um processo empírico, né? Atitude que se atém a conhecimentos práticos, né? Conhecimentos exploratórios, inéditos, né? Então, eu estou num processo de uma construção de um software, eu vou ali sempre experimentando, testando alguma hipótese, tentando validar isso e aprendendo, né, com essas práticas. Eu não tenho ali um arcabouço de práticas e padrões do passado que eu possa usar e receita de bolo vai dar certo. Então, quando a gente olha para cá, longe da incerteza, a gente está ali naquele lado esquerdo, anarquia, né, que seria o caos aqui, complexo, e aqui a gente tem um pouco mais de certeza, tá? Simples e complicado. E a ideia é essa, pessoal, processos definidos, a gente está no lado mais simples e complicado, processos que a gente precisa ir adaptando, evoluindo, experimentando, que são empíricos, né, a gente vai para o lado ali esquerdo. Pergunta aí da Jéssica, né? Se o KNEV é um método de entendimento do problema para buscar a melhor forma de resolver. Sim, Jéssica. Ele não vai te dar ali a forma de resolver, mas entender onde que ele está enquadrado, ele vai te dar um insight legal para você pensar em qual prática, se você vai ser mais prescritiva ou se você vai tentar ali ir para um modelo mais ágil, né? De experimentação, de entregas menores, de ciclos curtos, né? Ele vai te dar um indicador ali de quando usar alguma prática ou metodologia. Boa pergunta. E aí, pessoal, essa parte aqui do KNEV é bem legal, vale um outro estudo aí aprofundado, tá? Mas lembrando que a gente tem os contextos aí, é legal categorizar esses problemas antes de sair achando que qualquer prática, framework, metodologia vai resolver qualquer problema, né? Então, talvez eu não preciso ter uma bala de canhão para algo que é simples, né? E aí, relembrando aí o que a Cristina disse aí no começo, pessoal, das gerações, né? Como que isso impacta, como que a gente está sendo influenciado por isso. Aqui, de um lado, um recorte no jornal, pessoal, de 1904, falando aqui de uma velhinha de 42 anos, né? Então, Jesus, eu estou aí com 44 anos, eu sou um idoso, né? Esse jornal, professor, fosse hoje, ó. Isso assusta, né, cara? E o ônibus continua entrando na casa dos outros.
Isso é mais isso é arriscado. muito bom, muito bom. Mas isso mostra, pessoal, que a geração, o mundo evoluiu, as gerações aí estão mais tecnológicas, né? E isso também vai impactar, né, da forma como a gente olha esses projetos. Então, a Carmen vai lembrar, né, falando ali da datilografia e tudo, né? Uma criança aí, há anos atrás, era esse o contexto, né? Bolinha de gude, brincar aqui na Terra, né? Longe de pensar de ter um computador. Hoje, os meninos, longe de passar aqui na Terra, de brincar aqui, de pegar a imunidade ali, né? Eles estão mais ali presos com a tecnologia, né? E como que isso vai impactar, pessoal? Esse levantamento aqui é um pouco antigo, 2019, se não me engano, mas dá para dar uma noção, né? De quanto que a quantidade e a velocidade da informação mudou, né? Esse estudo dizia aí que nos últimos 2 anos tinha sido gerado 90% do total de dados já gerados por toda a humanidade, só em 2 anos, nos últimos 2. Aqui um racional de por minuto, né? Quanto de informação está sendo gerada, pessoal. E aí, por que eu estou falando disso, né? Por que eu estou levantando esse quantidade de informação, geração, mudança? Eu acho que muitos de nós aqui passaram na época do telefone, né? Pagava-se caro ali para ter uma linha de telefone, assim, quase que era um valor aí de um carro, né? Uma linha de telefone era um absurdo de caro, o pessoal alugava ali por um salário mínimo uma linha de telefone. E aí, pessoal, uma linha de telefone, um telefone fixo, ele demorou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários. Já um joguinho Pokémon aqui, ele demorou 15 dias para alcançar a marca de 50 milhões de usuários. E o que isso tem em relação aí com o projeto, pessoal? Se eu estou pensando em um produto, né, vamos falar aí tanto de engenharia como de software, né, se eu estou pensando em entregar algo para um cliente, validar uma hipótese, né, e tentar rentabilizar ali esse produto, entregar valor com esse produto para algum cliente, eu posso pensar se a velocidade da informação está desse jeito, se em 15 dias eu atingo 50 milhões de usuários, eu posso pegar uma hipótese minha ali, demorar 2 anos para entregar, para lançar isso no mercado? Me respondam aí, pessoal, no chat, ou podem abrir o microfone. Eu posso ser, dependendo do produto, dependendo aí do que eu quero entregar, eu posso demorar 2 anos e trabalhar ali no cascata bonitinho, daí 2 anos, opa, entreguei. Não dá, não. Qual que é o risco de acontecer, chegar lá na frente, opa, eu entreguei, mas 10 pessoas, 10 concorrentes já entregaram exatamente isso que você queria, você perdeu o time, né? Então, a ideia é que a gente seja mais MVP, que a gente pense de produtos, que a gente faça entregas incrementais, que a gente tenha hipóteses, que a gente tenha ciclos curtos, pense MVP e valide essas hipóteses antes de investir caminhões, rios de dinheiro em cima disso, tá? E aí, pessoal, trazer um vídeo aqui que vai casar um pouquinho com o que a gente está falando. O áudio está saindo para vocês, pessoal? Tá sim, Paulo. Assim, Beleza. Videozinho bem rapidinho, tá, pessoal? Então, vamos lá. Look, Mom, no hands. No hands anywhere. No hands, no feet. No hands. Audio Jungle. Well, now we know, because this is the new iPod Nano. Audio Jungle. Audio Jungle.
Vai ser um vídeo publicitário aí bem legal dessa empresa aí de publicidade. Eu sempre gosto de deixar aqui também, né, qualquer empresa para a gente citar direitinho. Mas é muito o que a gente vem falando aí, né, durante a apresentação, pessoal. Bacana ali no vídeo, deve ser um pouquinho antigo também, falando ali do iPod, né, cabe 1000 músicas. Pô, a gente tem o Spotify, cara, tem quantas músicas eu quiser aqui na palma da minha mão. O da Kodak, ele é muito clássico, né, por que a Kodak não inventou a máquina digital, né, se era a empresa mais tradicional de fotografia do segmento, né. Então, muita gente pensar, pessoal, a gente quer ficar preso ainda com trabalhar da forma, né, que a gente sempre trabalhou, a síndrome de Gabriela ali, né, eu nasci assim, cresci assim, vivi assim, ou a gente quer ali pensar, né, de ser um pouco mais disruptivo, ser aberto a mudanças, né, ser flexível, ter adaptabilidade, né. Então, pensem, né, do que a gente entrega, qual que é o propósito da nossa organização, da nossa empresa, do nosso time, do nosso trabalho, para pensar, né, como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode se adaptar, e ter uma jornada com o cliente ali menos dolorida, né? Alguém gostaria de comentar, pessoal? Fica à vontade aí, se alguém quiser comentar. Então, a gente avança. O pessoal comentou um pouco sobre a questão lá que você falou antes, né, se a gente poderia esperar tanto tempo. Então, estão falando aqui que acredita que não vai fidelizar o cliente, pode se tornar obsoleto nesse meio tempo, né? E que perde a vantagem competitiva. Bom, é isso, Carmen. Então, tá sempre pensando um pouquinho lá na frente, né? Sem ser muito reativo, né, com o que está acontecendo. A gente precisa ser ali mais proativo no mercado. E aí, assim, Darwin, né, tanto Einstein já diziam aí, né? Não sobrevive a espécie mais forte, né, mas a que se adapta à mudança. Assim como a espécie, as organizações, as empresas, né, as pessoas, né? A mente que se abre para alguma coisa nova nunca mais será a mesma. E é isso, pessoal. A gente está aí a gente está junto, reunido aqui para a gente abrir a nossa mente também, né? Mas vamos lá, pessoal. Desafio aí para vocês. Quem é mais ágil? Trem-bala, ele é extremamente veloz, atinge 600 km por hora. O guepardo, por outro lado, ele é muito veloz, 120 km por hora. Carmen, Cristina, qualquer outras pessoas aí quiserem falar, quem que é mais ágil? Já começaram a colocar no chat aí. Mas fica à vontade aí, quem quiser abrir o microfone, pode falar. A turma está unânime no guepardo aqui no chat. É isso, pessoal, mas o trem-bala aí é 600 km por hora, não é possível. Pessoal, mas é legal a discussão. Fala, Carmen, o que você acha? Mas depende, mas o que é agilidade? É isso. Acho que a Suelen matou ele um pouquinho, tá? O trem-bala é veloz, é rápido, é mais rápido, né? Mas o guepardo, ele consegue mudar de direção, né? Então, e aí, pessoal, qual que é a diferença fundamental dos dois? Previsibilidade e saber o destino final. Então, assim, se eu tenho ali, dependendo algo que é complicado, que está ali no mundo mais claro, né? Mais complicado, talvez ali eu possa ir de trem-bala, né? Sem problema nenhum, eu tenho clareza ali de onde eu começo, onde eu termino, e eu sei que eu não vou precisar mudar tanto de direção. Mas se eu tenho algo que está no ponto do lado esquerdo de neve, que é um pouco mais complexo, que eu não tenho certeza do que vai acontecer, do que me espera, que eu preciso ir construindo, medindo o resultado, pivotando a estratégia, talvez eu precise ser como um guepardo, né? Eu preciso ali, dependendo do contexto, mudar de direção, né? Me adaptar a essa nova realidade, mudar de direção e continuar ali perseguindo ela, né? E aí é muita analogia, né? Não adianta eu ser eficiente demais ali, né? Chegar com maior velocidade possível para algo que não é para mim, no lugar que eu não preciso chegar, né? Então, eu preciso chegar em algum lugar, eu preciso ser eficiente e preciso ser eficaz para chegar no lugar certo, né? E aí, pessoal, um pouquinho das diferenças aí, né? Falando de agilidade, de velocidade. Então, agilidade é a capacidade de executar movimentos rápidos, ligeiros, né? Com mudança de direção, destreza para fazer algo de forma veloz, né? Então, a adaptabilidade é a palavra-chave. E a velocidade, né? É relação de espaço e tempo.
quanto tempo você percorre aquele espaço, né? Quão rápido ou veloz você é. E aí é uma provocação, né? Se eu tenho ali no esporte, né, o Bolt, então vamos fazer analogia aí com o Bolt, com o trem-bala, né? Ele vai ali percorrer ali os 100 metros ali com a maior velocidade e rapidez, como qualquer outro ser humano não conseguiria percorrer, né? Mas como eu tenho ali o Arrascaeta, né? Talvez o Bolt não seria tão adaptável num contexto ali, né? Onde eu tenho ali as regras do jogo ali um pouco mais complexas do que correr em linha reta, que é algo um pouco mais claro e definido, né? Então, no esporte, pessoal, agilidade é a capacidade em mudar de direção rapidamente em resposta ao estímulo. E aí, pessoal, voltando aí a algumas provocações, tá? A gente tem mais um tempinho, acho que está tranquilo. Mas fique à vontade para perguntar também, tá? Algumas provocações, né? Se eu estou no modelo mais tradicional waterfall, o que eu tenho fixo aqui na parte de cima? Eu tenho o escopo fixo. Como eu falei lá num projeto de engenharia, talvez não seja problema eu ter um escopo fixo. Dependendo ali do cliente, né? Então, vou construir um prédio, X andares, ou construir uma ponte, ela precisa ligar o ponto A ao ponto B, precisa ter ali, né, os requisitos mínimos ali, beleza. Se eu estou fixando escopo num projeto de software, será que vai dar certo? E eu já trabalhei em empresas muito tradicionais que eram dessa forma, pessoal. O escopo era 100% fixo. E eu ia entregar daí 2 anos, 1 ano. E quando acontece isso, né, do escopo ser fixo e a entrega ser demorada, né, eu ter que fazer muita coisa, entregar só no final, não conseguir validando, geralmente quem está pedindo ali, quem está levantando esse requisito, o cliente, que seja interno ou externo, ele vai querer o mundo. Então, muito ali o Pareto 80-20, né, talvez 20% das funcionalidades resolvam o problema dele. E se eu trabalhar invertendo esse triângulo, fixando as restrições aqui como recursos e tempo, cronograma, talvez eu atenda ele diminuindo o escopo e não seja problema nenhum. Talvez isso até me ajude, né? Eu economizar, eu trabalhar dentro dos meus limites aqui de escopo, de cronograma e de recurso, né? Então, pensem bem nisso também. Vale a pena trabalhar com escopo fechado ou vale a pena pensar no modelo aí no MVP, começar a fazer entregas incrementais e trabalhar com as restrições aí balizadoras de cronograma e de recurso, né? Então, eu tenho um orçamento X, eu tenho um cronograma X e eu preciso entregar algo nesse cronograma, né? Vamos pensar no MVP, validar essa hipótese, e na maioria das vezes a gente consegue entregar aqui com ele com escopo muito menor dentro desse prazo, dentro desse orçamento, do que se a gente estivesse trabalhando dessa forma. Então é muito legal pensar nisso também. E, pessoal, vem a pergunta, né? A gente falou aqui de agilidade, desse monte de coisa, de tradicional, de Knev. Mas aí, qual método aplicar? Se a gente entendeu que é complexo, que é algo que ali é inédito, que a gente precisa ter entregas incrementais, que a gente precisa ter ciclos curtos de feedback. O que eu vou aplicar, né? Se eu olhar para esse guarda-chuva ágil aqui, eu tenho Scrum, Kanban, XP, Lean, Crystal, DSDM, FTD. Eu vou olhar aqui, eu tenho 4 Kanban, tenho um burn down do Scrum, tenho aqui um pouco aí da imagem do Scrum, como funciona. Tem aqui a questão do MVP, Timebox, olhando aqui das cerimônias. Vou falar aí de vários métodos também de agilidade. Tem Safe, tem Less, tem Ágil em escala aí para muita coisa. O que eu aplico? Antes de falar o que eu aplico, pessoal, vamos lá. Vamos conceituar algumas coisas, tá? Eu tenho metodologia, framework e processo, né? Se eu estou falando de metodologia, para a gente pensar, o Scrum é o quê? O Kanban é o quê? Se eu estou falando de Safe, onde que ele se enquadra? Metodologia, a gente tem uma sequência de etapas rigorosas obrigatórias, tá? Ele restringe a criatividade, às vezes, poxa, teoricamente, eu vou seguir ali um passo a passo, né? Então, assim, bem metódico, né? Como se diz, né? Quais são os passos, as etapas que eu preciso aqui para o cara fazer esse salto aí com varas, né? Ele é bem metódico, né? As regras do jogo ali são bem definidas e tem ali um passo a passo. Se eu olho para um framework, né, eu tenho um conjunto de regras do jogo. Vamos pensar no Scrum. Vamos pensar aqui
o passo a passo da aplicação do método Kanban, né? Não que o Kanban seja ali restritivo, né? Mas tem as etapas ali do estético, algumas etapas que a gente vai avançando ali com o Kanban, com a maturidade. Framework, né? Vamos pensar no Scrum. Eu tenho um conjunto de regras do jogo, né? Vamos pensar aqui num jogo de futebol. Eu tenho uma auto-organização, é um pouco empírico, imprevisível, então eu não estou dando um passo a passo ali, né? Algo que eu tenho um racional para seguir, um passo a passo mais metodológico, né? Eu tenho ali as regras do jogo e deixo livre, né? Eu posso usar uma metodologia que é Kanban dentro do Scrum, zero problema. Cascata é um método. Cascata, vamos lá, o cascata está ali pensando ali no método ou um processo, né? Mas tem um passo a passo ali para fazer o cascata, né? Então, se eu pegar ali um RUP, alguma coisa ali mais passo a passo metodológico, talvez seja mais metodologia. Um processo, pessoal. Então, trouxe o Petkovic aqui. Então, assim, eu não vou falar como ele vai fazer esse passo a passo, né? Eu tenho ali as restrições do jogo e ele vai se adaptar ali conforme esse jogo, e ele que vai me dizer como que ele vai trabalhar. Eu posso trazer práticas Kanban para dentro do Scrum? Lógico que pode. Eu preciso ter um board básico ali, do Inori, Kanban. Eu posso abrir um pouco mais de práticas, trabalhar com limite WIP, ter algumas práticas ali de visibilidade, de raias, classe de serviço. Várias coisas eu posso trazer do Kanban para dentro do Scrum. E ainda continuar dentro desse framework, ele não me engessou dizendo como eu deveria fazer. E o processo é algo que é mais repetitivo, né? Característica repetitiva, previsível, zero criatividade, isso não é processo, deixando claro, né? Então, é mais uma linha de produção, tá? O Paulo, Diga, Carmen. até não respondendo, mas colocando mais um pouco na feira aí dessa história, né? Eu vejo, por exemplo, que o PMBOK mesmo, né? A gente fala, ele é uma série de boas práticas, né? A gente, em muitos lugares, entendem que a gente tem que usar tudo aquilo, né? E aí transforma mais na metodologia mesmo. E não é, na verdade, é um conjunto de práticas que vem aí, sim, o bom senso, vem aí a experiência de a gente saber daquilo que a gente tem que capturar e tem que trazer para aquela realidade que, às vezes, junto com outras coisas. Você vê, por exemplo, uma disciplina de risco aí, a gente usa na atividade direta e faz muita falta quando a gente não usa todo aquele levantamento, né, de risco, aquela preocupação com isso. Então, também acho que é muito da forma como, às vezes, uma empresa ou uma cultura de uma empresa coloca as coisas, né? Se for comparar, talvez, nos Estados Unidos, quando a gente estuda, a gente vê, não tive a oportunidade de trabalhar lá, eles seguem muito a risca, aí já vira uma metodologia mesmo. Mas a gente pode utilizar coisas de lá sem precisar seguir todos os passos, né? Sim. Aí, vamos aí, né, como a Jéssica perguntou, se o cascata é método, né? Se a gente for falar o cascata, né, o waterfall ali, né, primeiro eu vou ter ali a parte ali de entendimento, toda a documentação, vou começar a executar, vou testar, talvez seja um pouco mais metodológico. Mas se a gente falar de PMBOK, cara, o PMBOK ali é um conjunto de práticas que nos ajudam ali na condução de projetos. Então, ele não é bem uma metodologia, né? Eu posso aplicar boa parte delas ou não. E eu posso aplicar, inclusive, ali dentro de um Scrum. Vamos falar, como você citou, gestão de riscos aí do PMBOK, eu acho que é uma das coisas mais ricas que existe aí em relação a mapeamento e resposta a riscos, né? É algo que eu posso usar ali como boa prática dentro de um framework, por exemplo. Também acho. Boa. E aí, pessoal, vamos lá, né? Se eu falei um pouquinho aqui o que é, qual que a gente vai usar dentro aí de algo que é complexo. Então, vamos falar um pouquinho desse mundo aí, né? O que a gente tem aí. Eu trouxe um conjunto aqui, mas é óbvio que a gente tem muito mais coisa, o universo é muito maior do que isso que eu trouxe. Mas pensando de mercado, eu trouxe ali algo que está mais conhecido aí da comunidade, tá? Então, eu tenho aqui, se eu estou falando de Scrum, tem aí duas grandes certificadoras com Alliance, Scrum.org, né? Então, olhando aqui, poxa, muito forte o framework Scrum, aqui saindo um pouquinho aqui, né? Scrum com Kanban, já provando que eu não preciso, que o framework ele permite sim ter práticas, né? Boas práticas que seja ali de gestão de risco do framework, que seja ali um Agile Scala, que seja práticas Kanban e métricas Kanban para dentro do Scrum, aqui já abrindo um pouquinho. Então, diz com duas grandes, né, certificadoras reconhecidas. Eu estou olhando aqui para o universo Kanban, tem bastante coisa. Essa certificação, quando eu olho aqui,
é uma certificação, um treinamento de 8 horas. Quando eu olho esse aqui, KMP, é um treinamento, são 2 treinamentos, KSD e KSI, que são 16 horas cada treinamento. Então, para ser KMP, eu preciso de 32 horas de treinamento. Aqui, mais 32 horas, que é o KMM e o KCP. Então, tem bastante prática, bastante coisa para a gente extrair daqui. Aqui é para seguir como trainee de Kanban, e aqui é para ser consultor Kanban. Então, é também uma escola muito tradicional, conhecida e muito legal essa trilha aqui Kanban. Quando a gente olha aqui para o PMI também, né, tem bastante coisa legal, já mudou, já evoluiu muita coisa. A gente tinha basicamente, né, a certificação PMP, hoje a gente tem as disciplinas ágeis, o próprio que veio antes aí, o PMI-SCP, né, que é já com viés de agilidade. A versão nova do PMBOK também já está muito aí com questão de agilidade, né, como que ela se aplica nos contextos. Tem bastante coisa legal aqui, gente. Se a gente se olhar aqui para produto, né, vamos falar aqui de Tentera, PM3, olhando aqui PDB, Inception, tem aqui a conexão aqui com o OKR, aqui um pouquinho de ágil em escala, né, Safe, LESS, Flight Levels, SPS, que é o Scrum Scale, aqui o Scrum Professional Scale, que é com Nexus. Tem muita coisa, né? E qual que eu aplico, pessoal? Qual que eu vou aplicar dentro da minha empresa, da minha organização, né? Tem alguma coisa que é bala de prata que vai chegar, ó, aplica aqui, ó, o Scrum, que ele vai resolver tudo que você precisa, né? Eu, particularmente, o que eu tenho visto nas empresas e tenho trabalhado muito é com um conjunto de boas práticas, um conjunto aí de metodologia, frameworks, né? Eu acho que a gente tem que olhar muito para o contexto, né? Qual maturidade a gente está. Então, se eu estou falando de maturidade, entender o meu cenário, né? Eu posso olhar o KMM para entender em qual Kanban Maturity Model, eu posso fazer um diagnóstico estético para avaliar em qual nível de maturidade aquela organização, aquele serviço, aquela dela está, entender e traçar planos para evoluir essa maturidade. Eu posso pensar em ser evolutivo e não revolutivo, né? Chegar ali, ó, vamos implantar esse framework aqui, agora a partir de amanhã, segunda-feira, todo mundo segue dessa forma. Não, eu posso entender o contexto, olhar o que a minha organização está preparada para receber naquele momento e evoluindo, né? Como a gente fala, aquela curva de mudança que tem aquele J, né? Que você desce lá naquele nível fundo do poço, né? Para começar a aceitar a mudança, né? E começar a trabalhar ali, né? Mais aberto a ela. Você pode diminuir isso, né? Fazendo ali melhorias, assim como agilidade também, né? Evoluindo a cada dia, né? As suas maturidades e agilidade, né? Então, pessoal, hoje, particularmente, eu estou no Grupo Boticário, estava no BV recentemente, o Banco BV, e o que a gente aplica lá hoje, né? No Boticário, a gente aplica ali muito diagnóstico do KMM, que é do Kanban, muitas práticas Kanban, aplica Scrum, times Scrum também, mesmo fazendo a ligação de Scrum com Kanban. A gente tem muitas técnicas aqui de produto, muitas ferramentas, tem projetos ali que vão com viés PMP, conexão com estratégia aqui, com ciclos de OKR. A gente olha para Safe para fazer planejamento aqui, ter uma previsibilidade ali, um planejamento sincronizado, integrado, né? O que é isso, né? Eu não tenho um time só fazendo um projeto, né? Trabalhando num produto. Às vezes eu tenho 10 times trabalhando no mesmo produto, atendendo o mesmo fluxo de valor, né? Então, como que eu posso fazer um planejamento, minimizar as dependências e risco de um plano ali de médio prazo? Então, a gente pode usar o Safe para isso. A gente tem o Safe também, que é a questão da gestão de portfólio, que é bem legal. Flight Levels, para entender também como que, não hierarquicamente, como que o fluxo de decisão sai da estratégia e chega na operação. A gente consegue mapear isso, olhar a topologia de tecnologia para entender se tem excesso ali de pedágios, de pontes, de interconexões que a gente pode otimizar nisso no fluxo de valor. Tem muita coisa que a gente pode usar. Qual que é a ideia, pessoal? De um racional, né, de metodologias, né, que a gente tem no mercado. O Scrum ainda é muito disseminado. A gente tem o Kanban em forte crescimento, híbrido. E aí, pessoal, qual que é a ideia, né? Tem muita coisa para a gente usar. A ideia é que a gente aprenda o máximo possível, é que a gente estude, que a gente não fique preso e acreditando que uma dessas aqui é o que vai resolver todo o problema nosso, que é a bala de prata. Exemplo, né? Scrum vai resolver o problema da organização como um todo. Tá bom, e a organização cresceu. Eu não estou com um time trabalhando no produto, agora eu tenho 20 times. Eu tenho 20 times aqui no fluxo de valor e tem 20 lá que tem interferência.
como que eu consigo ter essas conexões, né, de planejamento? Então, talvez só um desses aqui não vai atender. Talvez eu precise olhar para Kanban, eu preciso evoluir para métricas, eu preciso olhar para ágil escala, eu preciso conectar com portfólio, com key results, com objetivos, né? Ter esses objetivos cascateados até a operação. A ideia é que a gente estude, pessoal. Estude, abre a mente, se certifique, para que a gente tenha teoria e que a gente consiga colocar em prática tudo isso que a gente estudou. Então, é muito legal quando a gente chega em uma empresa, entende aquele contexto, e a gente tem esse conjunto aqui, né? Aqui um pouquinho de literatura muito bacana também, que eu recomendo ler. É bacana a gente ter esse arcabouço aqui, ter as certificações, ter o hard skill, né? Para que a gente consiga entender o contexto da empresa e ir aplicando aquilo que melhor se adequa. Ou seja, né? Eu não vou revolucionar, eu vou adaptar a agilidade para dentro do contexto e trazer as melhores práticas para que a gente não sofra, né, dentro da organização, para que a gente consiga ali evoluir, entregar o melhor possível. Pessoal, para fechar mais um videozinho aí, a gente avança. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Pessoal, e esse é o recado, né? Que a humanidade não perca essa existência, que as empresas, né, não percam as oportunidades, não se extinguam, e que nós também, né, como profissionais do conhecimento, que a gente também não fique preso no passado, fixos com as nossas ideias do passado, que a gente abra a mente, que a gente estude e se adapte às mudanças também, conforme o mercado, conforme as mudanças vêm aparecendo aí, a velocidade da informação, novas metodologias, novos frameworks, que a gente não fique preso com uma coisa e fique aberto a mudanças, pessoal. Acho que um pouquinho das provocações aí que eu quis trazer hoje para a gente bater esse papo, conversar. Espero que a gente se encontre aí em treinamentos, em outras oportunidades, e que eu tenha tocado um pouquinho aí, né, esse papo aí, né, de agilidade tradicional, ágil, não ágil, evolução, revolução, e que a gente precisa estudar e aprender cada vez mais, né? A gente é profissional do conhecimento, né? Então, evolução sempre, galera.
Carmen, eu acho que a gente tem uns minutinhos aí, né, até 20h30 para ficar aberto aí a perguntas, bater um papo. Fica à vontade aí, pessoal. Pois antes, Paulo, aí de começar a abrir a pergunta, porque algumas pessoas acabam saindo. A gente vai colocar aqui agora no chat a pesquisa de satisfação, né? E queria que vocês respondessem também aí, para a gente fazer eventos cada vez melhores, né? Para poder a gente trazer, entender o que a gente precisa, né? Onde a gente precisa colocar a informação, o que a gente precisa trazer para vocês. Então, pediria para todos também responderem a pesquisa e, claro, fazer perguntas aqui, né? E foi muito massa. Acho que a gente tem, a cabeça deve estar borbulhando como a minha, né? Pessoal, hoje agora podem ficar à vontade. Quem quiser abrir a câmera aí, quiser bater um papo, vamos usar esse finalzinho aí para bater um papo e trocar uma ideia. Eu queria perguntar, qual dica você daria para quem está começando ágil agora na empresa ou está querendo levar isso para a empresa? Como Vamos lá. vender essa ideia, né? Vamos lá. Eu acho que qualquer coisa que a gente quer ali propor, oferecer ali, né, tanto de agilidade como qualquer outra coisa, a gente precisa buscar ali quais são as dores, né? Que dor, se está tudo funcionando maravilhosamente, Jéssica, ó, o cliente está satisfeito, eu estou fazendo as entregas, o time está satisfeito, a cultura está legal, as pessoas estão legal, você vai mexer para quê? Mas geralmente a gente vê o contexto ali que geralmente tem alguns cenários que, poxa, tem muitas dores, cliente reclamando, as entregas não são aderentes ao que o cliente deseja, a gente não consegue alcançar ali resultado de negócio, a gente tem desperdício ali de vamos falar, né, de trabalho, né, trabalho sendo feito em redundância, um time faz uma coisa, o outro vai lá e faz outra coisa totalmente parecida, que poderia ser uma coisa só, será que os times estão performando e trabalhando ali com melhor eficiência, né, pensando em fluxo, o fluxo de trabalho está adequado, eu posso cortar etapas ou não, então tente primeiro pegar as dores, Jéssica, tente entender ali o que está pegando, quais são as dores ali, e aí sim, né, a partir dessas dores você começa a analisar, opa, eu gosto muito do estético do Kanban, né? Que você vai lá, faz um diagnóstico, a partir desse diagnóstico, né? Você pega aquelas dores e você começa a olhar ali, opa, quais oportunidades eu tenho aqui, né? Então, assim, quando eu olho o KMM também, eu estou trabalhando a nível de time, isolado, com silos, né? O que eu preciso quebrar aqui de estrutura, de barreiras, de fronteiras, evoluir ali, para que eu consiga ser eficaz ali com as entregas de valor, de resultado, né, para a empresa, e que eu consiga também potencializar as minhas entregas, né? Que a gente tenha times de alta performance, de rendimento, né, que sejam eficientes também. Então, entenda essas dores e aí nesse arcabouço aí que a gente falou de metodologia framework, veja o que mais se adequa, né? Mas não tente fazer revoluções, né? Tente ali entender essa dor e para que você consiga ali, né, o apoio das pessoas, né? Tente melhorando e evoluindo, né? Mostrando essas evoluções, né? Com números anteriores e números ali depois dessas melhorias que você for aplicando. Obrigada. Nada, Jéssica. Mais alguma, pessoal? É muita informação aí, muita metodologia, framework, dá até um nó na cabeça. A Cris também colocou aqui no chat, no final lá da apresentação, né? Que a gente tem que buscar caminhos de crescimento sustentável sem que estejam atrelados em consumo abusivo, né? Fazer esse equilíbrio, buscar sempre esse equilíbrio aí, né? Não, seja qual for o método, framework, processo que a gente trabalhar. Eu vou te falar até em dois sentidos, tá? Tanto ali, né, as empresas trabalhando ali, né, serem ecologicamente corretas, trabalhando ali com, né, vamos falar de poluentes, né, ou de forma sustentável, como também as pessoas, né, que a gente tem dentro das empresas, né, que a gente não tem ali sobrecarga de trabalho, e aí, quando a gente fala de boas práticas, né, vamos falar coisa boba do Kanban, né, e o do Kanban não vamos falar desde o modelo Toyota de produção, né, opa, trabalho puxado, trabalho empurrado, limite de WIP, entender a capacidade dos times, né, e aí tem muita ligação, né, se a gente tem ali algumas práticas, se a gente consegue entender essa capacidade, se a gente consegue olhar essas entregas dos times ali, né, e conseguir ter números históricos para a gente ter estimativas, né, e mensurar essa capacidade, a gente começa também a diminuir essa sobrecarga em cima das pessoas, né, a gente aumenta o engajamento, a felicidade ali no trabalho, né, afinal de contas, né,
Você está apertando parafuso é uma coisa, você está trabalhar com um profissional de conhecimento, a gente precisa ter um ambiente saudável e sustentável para que as pessoas performem. Tem outra pergunta aí, Paulo, da Sueli, né? Para quem, como eu, está em transição de carreira, que dica você pode dar para uma primeira oportunidade nesse mercado, além de buscar certificações? Boa. Acho que o primeiro passo é o que ela já está fazendo aqui, se é o caso da Sueli, né? Está aqui na comunidade, no PMI, acompanhando ali, né? Sempre conectado, né, com a comunidade ágil, tendo uma network legal, e aí começar a focar, né? Poxa, eu quero ir para uma transição de carreira e trabalhar com agilidade, né? Começar a entender, né? Eu acho que as pessoas acabam sempre começando ali, às vezes, né, olhando um pouquinho de Scrum, de Kanban, para depois começar a pensar em algo mais em escala, né? Começar a falar de mudança ali, de fato, de organizações, olhando ali de flight levels ou safe, né? Mas vai para o caminho ali, de repente, ali do Scrum e Kanban, que é o que você vai conseguir ali trabalhar ali dentro de um time, evoluir esse time para depois começar a trabalhar a nível organizacional. Eu acho que, em termos de oportunidades mesmo de trabalho, as empresas hoje têm investido em, né, justamente trazer essas pessoas que querem mudar de carreira. A gente tira lá no banco onde a gente trabalha, que a gente tem, né, pessoas que estão mudando de carreira, que o banco dá todo apoio, contrata e apoia toda essa mudança aí. Então, acho que hoje a gente tem muito mais isso, tanto mudança de carreira, quanto pessoas um pouco mais, né, com uma idade mais avançada para voltar ao mercado, quanto trainees também. Então, acho que a gente hoje tem uma visão muito melhor, né? Na época do meu pai, por exemplo, ele com 42 anos saiu no nacional, nunca mais conseguia se encaixar. E ele era gerente, tinha 2 faculdades, né? Teve muita dificuldade. Hoje em dia a gente consegue, né? Tem muito mais oportunidade nesse sentido, né? É muita questão da adaptação, né, Carmen? Assim, acho que eu já fui, né? Muitos de nós aí já fomos gerentes de projetos ali bem tradicionais um tempo atrás, e a gente entender, né? Opa, preciso me adaptar, trabalhar só de uma forma talvez ali para o mercado não seja o que o mercado está buscando nesse momento. Então, preciso estudar, evoluir, né? Aprender outras práticas ali, né? Para agregar agilidade dentro de alguns projetos e me adaptar também, né, a esse. Então, assim, entende muito ali o cenário econômico, né? O que as empresas estão pedindo. Acho que a Carmen falou, as empresas estão dando muita oportunidade. O home office, né, veio ali para abrir muito o mercado, né? Então, hoje, sim, a Carmen está lá no Nordeste, eu estou aqui em Minas, então tem gente em São Paulo, gente em Brasília. E, assim, trabalhando em empresas de São Paulo, do Rio, de qualquer lugar ali normalmente, né? Então, tem muitas oportunidades. Eu acho que cada um de nós que está aqui, se investir um tempo ali, dedicação e focar naquilo que quer aprender, consegue entrar no mercado aí e uma vez que entrou, né, entender ali as dores e aí consegue evoluir bastante, tá, pessoal? Então, tem oportunidade, né? Eu acho que se dedicar, consegue. Eu acho, sabe, Paulo, vou até buscar aqui, tentar complementar. Eu acho que, assim, as organizações estão mudando. E elas mesmas estão passando por essa transformação. Então, é um cenário muito propício para aceitar as mudanças que as pessoas estão vendo e querendo, né, fazer nas suas carreiras. Né? As funções não são mais tão estanques, tão estáticas. E, assim, o melhor conselho é observar, se envolver, se engajar, prestar muita atenção nos sinais, nas equipes onde você está participando, para perceber, né, as oportunidades que estão surgindo e buscar esses conhecimentos. Para, quando as discussões começarem naquele sentido, você poder participar e contribuir com sua visão. Né? Mostrar que você está buscando também. Né? Você não está só esperando a oportunidade vir, né? Você está se antecipando. A proatividade nesse momento faz toda a diferença, né? Mesmo num processo ainda inicial de transição. Né? Então, você alinhar a sua oratória, você conseguir entender o dialeto da área onde você está se inserindo, você poder conversar nos mesmos moldes da equipe, faz com que tudo flua, né?
mais dinamicamente, né? Sem grandes barreiras. Eu acho que isso é muito importante, né? Boa, o Gustavo fez uma pergunta ali, mais uma provocação, né? Muitas organizações têm tentado adotar metodologias frameworks ágeis sem criar cultura de agilidade, sem buscar desenvolver o mindset de agilidade, né? Ô, Gustavo, acho que a gente fala muito, né? A agilidade não se implanta, né? Então tem muita gente, nós vamos implantar a agilidade aqui dentro da empresa, né? Agilidade não é só a metodologia, o framework, né? Tem esse mindset que você citou ali, né? Eu preciso ter uma cultura aqui que consiga, né, olhar para as pessoas, né, motivar as pessoas, e por isso que eu citei numa daquelas um monte de framework de metodologia, Manage 3.0, né? Eu preciso olhar aqui, né, de fato, né? Eu vou deixar de ser chefe, eu vou deixar de ser ali o gerente, eu vou ser o líder, né? O líder dessas pessoas, né? Eu vou conseguir te extrair dessas pessoas ali resultados incríveis, né? Então, eu acho que tem uma pessoa que fala isso, um amigo nosso, fala isso direto, né, Carmen? Pessoas em primeiro lugar, pessoas em segundo lugar, em terceiro lugar também. Depois a gente vê as outras coisas aí de framework, metodologia, né? Essa cultura aí é fundamental, Gustavo. Isso que o Gustavo falou, se me permite um comentário, me Claro. lembrou um vídeo do Fábio Akita que é bem provocativo, já no título, que fala "Esqueça as metodologias ágeis". E ele é bem provocativo na fala dele, onde ele fala disso, mas no final ele está falando justamente sobre essa colocação do Gustavo, que na verdade não adianta a gente olhar só para o framework, investir em ferramentas, se a gente não se concentra naquilo que é o básico da agilidade, né, que é você entender o contexto, e de acordo com isso você buscar as melhorias contínuas, né. Entendo o contexto, desenvolvo, pego o feedback, de acordo com isso eu vou trabalhando todo esse ciclo de agilidade. Isso vem muito do mindset da agilidade, né, da organização em olhar para aquilo e não pensar que só ferramentas, em colocar alguém que tem um certificado de Scrum vai resolver o problema. É isso, Jéssica. É bacana a gente também voltar um pouquinho no passado, né? Lembro que antes, né, a Carmen comentou do pai dela. Sim, poxa, não tinha tanta possibilidade, né? Não tinha home office aí, que consiga me candidatar para qualquer vaga. Às vezes, dependendo da cidade, você fica ali a vida inteira na empresa e se aposenta nela. Então, o pessoal se sujeitava a algumas coisas ali, aceitava calado e vamos lá, vamos seguindo, né? Hoje em dia, pessoal, profissional do conhecimento está algo raro no mercado, tá? Está muito disputado. Quem é mais sênior ali sabe disso. E, assim, independente se é sênior, também tem muita demanda e oportunidade. Se a gente não tratar bem as pessoas, tiver um ambiente ali que as pessoas se sentem motivadas, que tenham desafios, que tenham um propósito ali bacana, que demete com os valores ali da pessoa, profissional não fica, não. Não adianta você ter ali, eu tenho um framework mais robusto do mundo aqui, exatamente isso que a pessoa tem que fazer, não. Não é linha de produção, não, galera. A gente está trabalhando com o ser humano. E quando eu estava estudando aí para certificação do PMBOK, estava lá as necessidades de Maslow, né? Então a gente olha ali, não é mais só a necessidade fisiológica ali, eu paguei minha conta, estou comendo, alimentando, estou tendo meio de transporte aqui, que não, a gente agora precisa ter sensação de pertencimento, bem-estar, ter motivação, ter a cultura ali, os valores bem aderentes, senão a gente não fica, não. E muitos de vocês, eu tenho certeza que trocou de trabalho por conta disso. Fui para outra empresa porque aqui eu acho que não está dando match mais com o que eu acredito. Então, precisa ter essa cultura, sim. A gente precisa parar de olhar ali só para o produto, para a empresa, e olhar para as pessoas, né? Eu também percebo que algumas empresas que a gente vê, elas usam, né, não, eu sou uma empresa que tem uma agilidade, bota uma equipe, um time, né, uns papéis ágeis ali, padrões e tal, mas continuam cobrando, como você falou, sem pensar que as pessoas são pessoas, e cobrando entregas e não entende que tem um tempo para a gente conhecer as pessoas e extrair das pessoas o melhor, engajar as pessoas. É claro que esse tempo também tem que ser equilibrado, porque a empresa vive né, de resultado, não vive de evento, mas assim, às vezes elas não querem esperar esse tempo. Não, no primeiro mês você já tem que entregar, porque você tem um SM que é muito sênior, acha que vai fazer com que a equipe faça milagre em um mês. Né? Você não respeita muito esse momento, esse tempo de conhecer, esse tempo de formar e de entender as pessoas e de trabalhar e tirando o melhor delas. Sim, cara, quando a gente vê, né,
Porque uma pessoa demora ali para performar de fato, uma equipe quando se forma, né? Tem toda aquela curva ali que você está ali na formação, você começa a ter ali os acordos, os problemas, para depois você começar a trabalhar como um time e começar de fato a performar, né? E aí vem tudo novo, e você começa ali de novo e vai para tentar manter sempre essa equipe ali em alto nível, né? Então não é da noite para o dia, né? E talvez equipes ali demoram algum tempo considerável para de fato, né, formar como um time ali e ser colaborativo e performar. Oi, Maia. Mayara, Oi, gente. uma turma bacana aqui hoje. Isso aí, tá show de bola. Muito bom. Saudade desse povo. Eu também tô. Volta. Isso aí. Bem legal. Essas explicações aí de agilidade ajuda muito no início a gente ter esse norte, né? Ter essa visão também diferente, uma visão mais como um ecossistema aí de agilidade que envolve muitas coisas e que impactam lá no resultado final. Então, é muito importante isso. E, parabéns aí pelas explicações, a apresentação foi show de bola. Boa. Obrigado, Maia. Eu queria fazer uma colocação aqui, né, não exatamente sobre agilidade em si, mas faz parte principalmente do tema pessoas. Teve aquele artigo que originou o Scrum, né, o termo Scrum, The New Product Development Game. E nesse artigo, né, ele fala muito sobre pessoas, né, que o que eles viam de diferente nesses projetos que estavam sendo, digamos assim, ágeis, antes não estava com essa palavra, esse termo, era muito isso, um grupo de pessoas multidisciplinar que estavam ali trabalhando juntas em prol de um objetivo. Então, eu acho que é muito isso, né? Quando a gente foca em pessoas, a gente consegue essa colaboratividade. Isso, como vocês já falaram, faz parte, leva o tempo da equipe se conhecer, da empresa estar entrosada também em relação a isso. Então, para além do método, né, eu acho que é mais pessoas mesmo. Então, eu vou colocar aqui o nome do artigo, eu não sei se todo mundo já conhece, mas vale a pena ler. Legal, Jéssica. Eu lembro desse artigo, mas legal você ter citado, que eu vou pegar para reler esse artigo. Muito legal, pessoal. E é interessante, né? Você falou ali, né, de ter times multidisciplinares que se colaboram. Quando a gente olha também em escala, é a mesma coisa, tá? Como que esses times se integram dentro de um fluxo, de uma cadeia de valor, né? E se complementam, né? Então, você vê muitas organizações também com modelos, né? Tem aqui 10 squads que estão entregando ali um fluxo de valor, né? Contribui ali para um produto, mas na realidade, né? Você tem as squads separando ali por silos, né? Eu tenho arquitetura, engenharia, dados, front-end, back-end, opa! Eu estou criando ali simplesmente squads, né? Especializadas e eu não tenho essa multidisciplinaridade, né? Eu não consigo ter uma squad que ela consiga fazer uma entrega de ponta a ponta, né? Sempre a atividade ou a demanda ela vai pulando de squad a squad até chegar lá no final, né? Então, tem muito que pensar isso também, né? Como que a gente organiza um time ali multidisciplinar, que ele consiga ter ali as habilidades necessárias para entregar e como que a gente organiza também o fluxo de valor, né? A nossa value stream. Então, tem provocações aí para mais de métodos, Jéssica. E eu acho que esse desafio ainda é maior nessa época do home office, né, gente? Porque, querendo ou não, o contato, quando a gente estava todo mundo junto, ele diminuía um pouco talvez o tempo desse conhecimento, né? Embora a gente sabe que tem pessoas que têm um perfil mais quietinho mesmo, e mesmo quando estava presencial, não interagia tanto, mas eu acho que era mais difícil hoje é mais difícil você interagir com algumas pessoas quando está no home office, então é um desafio ainda maior você fazer essas pessoas ficarem, né, unidas, engajadas, todo esse contexto que a Jéssica falou, né? Sim, sim. E é muito, né? A gente vê a mudança, né? A gente focava ali muito no individual, cobrando as pessoas, apontando hora, né? Se a gente está falando de resultado para negócio, né, a gente precisa olhar a entrega do time, como que aquele time entrega, entender ali como que as pessoas estão no dia a dia, né? Se elas estão com problemas ali pessoais, né? Se estão com problemas de saúde,
que ela precisa ali de apoio, né? Principalmente quem está ali, né, na frente, liderando o projeto, como um agilista ou como um gerente de projetos, como que a gente pode, né, ter um ambiente ali mais saudável para que essas pessoas trabalhem. Esse ponto é muito importante. A agilidade te obriga a ter um olhar mais cuidadoso sobre a sua equipe, né? Porque se ela não interage bem, ela não vai render o tanto que você precisa, né? E aí você vai ter perdas no seu projeto. Então, cada vez mais a gente percebe a necessidade do líder engajador, parceiro, que senta junto e que agrega junto com a equipe, né? Percebendo aqueles que se isolam e puxando, trazendo de volta, né? Criando dinâmicas de interação para que todos se envolvam e tenham uma relação mais sinérgica, né? Senão a gente tem dificuldade, dependendo do tamanho da equipe, fica insuportável, né? Boa. Mas tem menos participantes aqui, eu tô olhando os conhecidos aí, eu não consigo ver o Roxinho, o Rodrigo Brandão, o Lucas Magalhães, Pois é, Raulzinho. vão pedir, todo mundo abre aí a câmera. Tá bloqueado a câmera? Acho que não, né? Não, tá não, é só opção Ó, deles vamos lá, mesmo. vamos tirar uma foto aí, pessoal, pra gente postar no LinkedIn. Se entrar pelo celular, então desculpa que eu estou sem fundo aqui, viu, de tela, mas é porque eu não consegui colocar. Não, sem problema, cara. Luciano, Jéssica, Maiara, vamos abrir a câmera, vamos tirar uma Gente, tô entrada. sem câmera no meu PC. Senão abriria. Tô no PC pessoal, ele tá sem câmera. Essa desculpa aí não funciona não, tá, pessoal? Pior que é verdade, gente. Sabia que tem um botãozinho aqui de ativar a câmera, né? Uau, pô, não faz negócio desse, não. Boa noite, pessoal. A Catarina tá aí também. Boa noite. Tá uma turma bacana aí. Olha. Vamos abrir um pouquinho as câmeras aí, pessoal. Vamos tirar aquela foto do LinkedIn. Claro, só os guerreiros, né? Isso aí. Deixa eu tentar dar o print aqui, pessoal. Vamos lá, sorri. Vou contar 1, 2, 3 aí para ficar bonito na foto. Ih, eu peguei o Raul arrumando o cabelo, Raul. Deixa eu ver. Raul. Você falou que ia contar 1, 2, 3, eu Pois fui. também tô esperando 1, 2, Vamos lá, 3 de novo, aqui. de novo. 1, 2, 3, foi. Deixa eu colocar, depois eu posto lá no LinkedIn e marco lá vocês, pessoal. Acho que ficou legal, Muito bom, muito bom. Pessoal, bom demais. Acho que a gente está aí encerrando o Time Box, né? Se quiser fazer o fechamento aí, Carminhas, meninos, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer aí a participação de todos, a sua disponibilidade. Paulo, eu vou deixar a Cris fazer o fechamento, viu? E aí, gente, a gente colocou aí o site, colocou a pesquisa de certificação, o site lá do PMIDF, tem muita coisa legal, né? Muito evento, workshop, vai ter o Congresso Brasileiro, desculpa, o Congresso, não Congresso, eita, Cris, fugiu Encontro de gestão de projetos do DF, E tem muito conteúdo massa para vocês aí conhecerem, participarem, né? E a gente está à disposição também lá. E aí, deixar aqui falar para vocês aí, fazer encerramento. Obrigada, gente. Nós teremos no nosso, logo em seguida agora, em setembro, nós teremos nosso segundo Fórum do Conhecimento, onde a gente vai falar sobre as mudanças nas organizações, né? O paradigma das mudanças organizacionais motivadas pela adoção da agilidade e pela inovação, né? Então, o tema está muito bacana, vai ser muito legal. Entrem, façam suas inscrições, venham participar com a gente, vai ser muito bacana. Tá prometendo bastante. Depois, em agosto, a gente tem o Dia de Gestão de Projetos Sociais, que também a gente vem com uma visão da pegada social, das ações que a gente tem trabalhado.
Depois teremos o Dia de Gestão de Projetos de Governo. Esse vai ser mais no finzinho do ano, porque tem que esperar passar as eleições, né? E também o nosso encontro de gestão de projetos. No nosso encontro de gestão de projetos, a gente vai contar com a participação do Ricardo Vargas, que vem participar com a gente como keynote, dando uma prévia aí de discussões muito bacanas de agilidade na nossa área, né, no nosso segmento. Então, temos grandes eventos vindo por aí e é muito bom poder contar com vocês. Paulo, quero te agradecer a sua participação, a sua dedicação, compromisso. Muito bom, é um tema muito legal, a gente tem que estar sempre discutindo, trazendo essa visão, abrindo a mente, né, da nossa comunidade e a nossa, para a gente estar cada vez mais envolvido, né, com essa mudança. A mudança é a palavra mor, né? A gente tem que mudar, porque senão a gente vai ser extinto mesmo, né? E mudar demanda coragem, comprometimento. Para mudar com segurança, a gente precisa buscar conhecimento, né? Então, o caminho é esse, e eu queria agradecer demais e agradecer vocês por terem o PMI, né, e o PMI-DF como parceiros na busca desse conhecimento, né? É muito bacana para a gente contar com vocês. Obrigada. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa semana aí para vocês. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Valeu, gente.